Amém? Amém. Amém. Então vamos para a palavra de Deus.
Acompanhe comigo, por favor. Quem achou a Bíblia Selma? Romanos 8, do 1 ao 17. Selma? Quem não tem espada aí, vai acompanhar aqui pelo telão comigo, tá bom? Vamos lá, Romanos 8, do 1 ao 17 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ele não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas Cristo está em vocês. O corpo está morto, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para a carne, para viver segundo ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros. Amém? Aleluia! E co-herdeiros com Cristo. Se de fato co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Amém? Então, olha só. Mas quem aqui gosta de moda, de estilo? Quem gosta aí? Pode parecer estranho pelo texto que eu vou trazer. Mas a gente sabe que na moda existem vários estilos de vestir, de pessoas, não é assim? Às vezes você anda pela rua, quando você vai no centro, vai em algum lugar, uma festa, você vê estilos diferentes de pessoas se vestirem, se comunicarem assim na sociedade.
estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? Nós vamos falar sobre estilo de vida nessa noite, baseado nesse texto, onde o apóstolo Paulo faz um contraste entre andar na carne e andar no Espírito. Então aqui há dois estilos de vida que Paulo nos apresenta dentro desse texto. E aqui no verso 1, ele começa dizendo: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Amém! Já não há condenação para mim e para você, porque eu e você, nós que temos a Cristo, que confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós agora temos um estilo de vida. Nós antigamente andávamos guiados pelas nossas vontades, pela vontade da nossa carne, pelos nossos prazeres. Nós tínhamos um estilo de vida completamente diferente do que nós temos agora, porque agora nós temos e nós recebemos. Quando eu e você levantamos a nossa mão no culto, recebendo a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Ele nos deu então o seu Espírito. E por intermédio do seu Espírito, que agora habita em mim, habita em você, já não há mais nenhuma condenação contra mim, contra você. Porque habitava em mim você antes a morte, imperava sobre mim você antes a morte. Que morte? A morte eterna. A morte eterna, porque aquele que não tem Cristo, aquele que ainda não professou a Cristo como seu único Senhor e Salvador, há sobre ele uma condenação. E essa condenação é a morte que leva ao inferno, a morte eterna. Mas para mim e para você, aleluias, já não há mais condenação, porque o Espírito da vida, ele habita em mim e em você. E lá no verso 3 diz: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à nossa semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado. Então foi necessário até que a lei, porque olha só, de Gênesis, lá do Éden, quando o homem pecou, o salário do pecado é a morte. Então de Gênesis até Moisés subiu um monte, Deus escrever em pedras os mandamentos que nós deveríamos cumprir, a morte imperava ali também. E aqueles que viviam, eles viviam para ouvir a Deus, mas se havia
foi homem, ele foi um bebê, ele foi uma criança, ele viveu como uma criança, como um adolescente, como um jovem, como um moço, como um homem, com uma diferença que ele não pecou. Foi necessário que Deus enviasse então o seu único filho para que vivesse aqui na terra e, como diz aqui, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, por intermédio de Jesus, pela sua morte, ressurreição e ascensão, aquele que crê em Jesus, aquele que confia nele, aquele que entrega sua vida a ele então recebe o seu Espírito. Então, nós agora temos um novo estilo de vida. Aquele que tem Jesus, ele tem que andar, ele precisa andar nesse estilo de vida, nesse novo estilo de vida, porque se ele não anda segundo esse estilo de vida que é direcionado, movido pelo Espírito de Deus, há alguma coisa errada. Há alguma coisa errada. Porque aquele que de fato crê em Jesus e o recebe como o único Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito de Deus. Olha o que ele diz aqui na palavra, né? Do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, é o versículo que nós lemos aqui. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é esse Espírito que hoje habita em mim e você, que recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém? Então agora nós temos um novo estilo de vida. Nós não temos mais sobre nós o peso da morte, da condenação eterna. Pelo contrário, nós recebemos o Espírito da vida. O Espírito que nos foi dado por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo. Então nós temos uma nova vida. Então o apóstolo Paulo, ele faz esse contraste entre andar na carne e andar no Espírito. Porque se refere a andar, significa estilo de vida. E eu te pergunto nessa noite, qual é o seu estilo de vida? Como você tem andado? Qual é o seu estilo? Qual é o seu modo e a sua maneira de viver? Porque andar na carne é viver de acordo com os ditames pecaminosos, egoístas dos seus próprios desejos. Vamos discorrer lá em Gálatas 5, 19 e 21, para a gente entender ainda mais sobre o que é andar na carne e o que é andar no Espírito. Gálatas 5, nós vamos ler do 19 ao 21. Diz assim as Sagradas Escrituras. Olha só. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os
o seu Espírito, para que nós possamos viver nessa terra em santidade, em louvor e glória a Ele, com um propósito, um estilo de vida de santidade. Pastor, é muito difícil aí. Pastor, eu sei disso aí, eu já ouvi essa palavra aí, eu já ouvi muita gente pregando sobre isso. Mas essa coisa está sendo muito repetitiva. Não, eu preciso te lembrar. Eu preciso me lembrar e eu preciso te lembrar de onde nós saímos, de onde nós fomos tirados, e que foi pago um alto preço, um valor muito alto, para nós sermos resgatados do império das trevas e sermos transportados para o reino da luz do nosso Senhor Jesus. Para que o nome dele seja exaltado e glorificado através de mim, através de você. E nós não podemos ficar brincando de crentes, não. Nós não podemos ficar brincando de ser crente, não, gente. De estar na igreja no sábado, no domingo ou na quarta, mas lá no mundo nós estamos soltando palavrões à vontade, em piadinhas no meio de rodinhas, em bailes aí fora, em filas de bailes. Não, você foi chamado para ser luz, para ser sal nessa terra, e não para viver em trevas. Você foi chamado para a santidade, você foi chamado para a glória de Deus, e foi pago um preço muito alto pela sua vida. A vida do Filho de Deus foi entregue por mim e por você. Não podemos brincar com isso, não. Jesus, vocês falam aí que Jesus está vindo, Jesus vem, mas ele nunca vem. Olha, ele vem sim. Não brinca com o Evangelho, não. Jesus é o Evangelho, ele é a carta viva, ele é o Verbo que se fez carne. Ele pagou um alto preço para nos resgatar, para nos fazer santos. E ele fala: vinde como estáis. Vinde como estáis. Por que Jesus fala isso? Vinde como estáis. Ele fala assim: eu não vim para os que estão doentes. Os doentes não, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é o doente, é aquele que reconhece que precisa de Deus. Não brinca com o Evangelho, não, gente. Não devemos brincar com Cristo, não. Devemos levar a sério o preço que foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. Agora, para nos dizer algo, para viver uma vida como Paulo descreve nesse texto, um estilo de vida santo, não é na minha força, não é na sua força. É necessário o quê? Obediência. Olha do verso 8 ao verso 11, a palavra de Deus diz assim. Vamos correr aqui do verso 8 ao 11, lá em Romanos 8. Diz assim: olha isso. Olha isso. Vamos começar do 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Para a carne, deseja mais. Não, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então tem um termômetro aí. Nesse texto está nos mostrando que existe um termômetro que vai medir se nós estamos voltados para a carne, se nós estamos voltados para o Espírito. Se eu estou voltado mais para a carne, não há paz, não há vida. Mas se eu estou voltada para o Espírito, a paz e a vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete
Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou, olha isso, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então veja bem, o Espírito de Deus, ele habita permanentemente em cada um de nós, na vida de cada crente, a partir do momento que você crê em Jesus. Então, se há uma ausência da manifestação do poder do Espírito de Deus em nós, algo está errado e precisa ser revisto, precisa ser passado em revista. Mas por que muitas vezes nós capengamos? Por que muitas vezes nós tateamos? Porque nós não estamos desenvolvendo um relacionamento com esse Espírito que já nos foi dado. É por isso que eu e você precisamos, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. É por isso que eu e você precisamos orar. É por isso que eu e você precisamos vir todos os domingos, claros, vir participar, ouvir a palavra. Como a palavra dessa diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A sua fé, a minha fé, ela vai ser aumentada gradativamente a partir do momento que eu leio, a partir do momento que eu ouço, a partir do momento que eu louvo, a partir do momento que eu tenho comunhão com os meus irmãos. Estamos num processo de santificação. Não, pastor, mas é difícil. Eu ainda bebo, eu fumo uma maconhazinha, eu gosto de uma pornografiazinha. Pastor, mas é difícil. Eu gosto de sair das baladas de noite, dos bailes funk. Pastor, é difícil demais. Engraçado, né? Engraçado, não, triste. Porque nós temos que mortificar os desejos da nossa carne. E como que eu mortifico os desejos da minha carne? Orando, jejuando. O jejum é uma das melhores coisas para você mortificar os desejos da sua carne. Porque eu sempre digo quando eu vou ministrar aqui, o nosso maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já foi vencido na cruz. O nosso maior inimigo não é o mundo. Não é o mundo, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e ele nos ajuda a vencer o mundo, sim. Mas o nosso maior inimigo está agarrado, impregnado em nós, que é a nossa carne.
de manhã, um de tarde, na hora do almoço e uma noite. Pelo menos os 3 capítulos eu quero ler. Estou lendo agora Deuteronômio. Eu quero ler, eu não quero deixar de ler. Aí eu vou ler. E às vezes até no devocional de manhã. Você já levanta, já veio pensando em levantar, vamos separar um tempo. Mas acontece tanta coisa. Tanta coisa, é onde te chama, às vezes, é alguma coisa que acontece, você lembra que você tem que fazer isso, fazer aquilo, para te tirar desse foco, desse propósito. É só comigo que acontece? Não. É a sua carne. É a sua carne querendo te
Se, olha o se aí, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aleluia! Devemos participar de tudo aquilo que Cristo tem para mim e para você. Porque não vai ser só aqui na terra, mas vai ser na glória também. Amém? Amém. Está em seu lugar. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam a mensagem? Amém. Foi claro. Glória a Deus. Aleluia. Que vocês possam sair daqui. O domingo o pastor pregou sobre o Pentecostes. Quem estava aqui no domingo à noite? Ele pregou sobre o Pentecostes. Quando Jesus falou, olha, vá para Jerusalém, que eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. O fogo do Espírito, o Espírito Santo, ele quer esse desenvolvimento, ele quer encher você da sua presença. Ele espera de você esse coração receptivo. Eis-me aqui, eu quero, eu preciso, eu necessito. Eu não quero ser mais eu não quero viver sobre os meus desejos, eu não quero viver sobre os desejos da minha carne, dos meus pensamentos, mas Espírito Santo, eu quero ser cheia da tua presença. Eu quero sim ser batizado com línguas de fogo. Eu quero mesmo orar e pôr as mãos sobre o doente e ser curado. Eu quero pôr as mãos sobre o demoniado e expulsar aquele demônio daquela pessoa, vendo ela liberta daquele demônio em nome de Jesus. É assim que Deus quer te usar. É esse o propósito que Deus tem para mim e para você. Por isso nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então feche os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e olhe comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo teu Espírito que nos foi dado. Eu creio, Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus e que morreu naquela cruz para me salvar e para me dar uma vida plena, plenitude de vida. Por isso, nessa hora, eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus fracassos. Ajuda-me a melhorar. Faz de mim uma pessoa melhor. Escreve uma nova história. Enche-me com o teu Espírito. Eu quero ser guiada pelo teu Espírito. Espírito de Deus, me guie, me direcione. Seja Senhor e Salvador da minha vida, hoje e para sempre. Amém. Amém. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Nunca fez uma oração como essa? É a primeira vez que está fazendo? Levante a mão. Ou tem alguém que já fez essa oração, mas na mudança da vida acabou se perdendo. Às vezes alguém em alguma situação te decepcionou e você olhou para aquela situação, olhou para aquela circunstância e se afastou dos caminhos do Senhor e tropeçou e saiu da igreja, não veio mais, está agora voltando. Se você é essa pessoa, levante a sua mão. Se você está hoje aqui reconciliando, vem aqui na frente, meu querido. Quero orar com você. Só orar. Qual que é seu nome? Marlene?
Raul também é líder de ministério, pode vir na frente, por favor. Amém? E nós vamos chamar de vocês, nós vamos impor as mãos sobre vocês aqui na frente, todos vocês, porque nós queremos que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Nós queremos ministrar na vida de vocês e queremos que todos vocês sejam cheios, batizados com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então pode vir, fique à vontade, a casa é de vocês. Nós vamos ministrar sobre vocês. Ah, Jesus. Pode ficar. Vai ser rápido, pode não. Tem que fazer também a praça, o fogo, o baptismo, já não é claro, mulher, ela fez um monte de história.
vai te